Olá, mais uma dica para o Maurício Macedo. Trigonometria, função cosseno. A função cosseno, você tem que ter aquela noção de circunferência trigonométrica. O que é que eu quero descobrir? Eu quero analisar essa função y igual a cosseno de x. Y depende de quem? Do cosseno do ângulo, que é o x, ok? Vamos lá, relembrar algumas coisas básicas. A circunferência trigonométrica, todo mundo tem que saber. O que é que tem que saber? Os principais ângulos, 0, π sobre 2, radiano, que é 90 graus, π, que é 180 graus, 3π sobre 2, que é 270 graus, e a volta toda que é 2π, que é 360 graus. O que mais tem que saber aqui? Aqui no centro está o número 0, lembre que tem o eixo horizontal e o eixo vertical. Como o raio é unitário, o que acontece? A distância do 0 até esse ponto aqui é 1 positivo. Isso na horizontal. Na vertical, 1 positivo para cima. Quando eu voltar para a horizontal aqui para o lado negativo, então aqui vale menos 1. E para baixo no eixo vertical, menos 1 também. Certo? O eixo horizontal, eixo dos cossenos. E o eixo vertical, o eixo dos senos. O que era x, cosseno. O que era y, seno. Isso é a base para poder analisar a função. Ok? O que mais? Qualquer ângulo que eu pegue aqui na circunferência, ele vai me dar um ponto. Ok? Lembre que esse ponto ele tem as coordenadas x e y. Mas quem é o nosso x agora? O x vai ser o cosseno. E o y vai ser o seno. Não esqueçam disso aí. O x vai ser o cosseno, está aqui na horizontal. E o y vai ser o seno, está aqui na vertical. Certo? Então vocês vão ter o eixo dos cossenos e o eixo dos senos. A minha análise agora vai ser em cima desse eixo horizontal aqui, ó, variando de menos 1 até 1. Lembre que o cosseno ele adota o valor mínimo menos 1 e o valor máximo 1 aqui na circunferência trigonométrica. Ok? Vamos lá. Lembrando de função que a gente pode pegar uma tabela e brincar. Coloca valores para x, acha valores para y. Lembrando que o x eu adoto e o y depende do x. Vamos pegar esses ângulos aqui famosos. Então, o primeiro ponto vai ser aqui em cima do 0. Ou seja, vai indicar que o ângulo ali vale 0. Então, aqui no ponto A, lembrando que o x é o ângulo, ok? Então, o ângulo inicial no ponto A quem é? 0. Então, a função me diz que y é igual ao cosseno do x. Cosseno de quem? Do 0, que é o valor do x. Quem é o cosseno de 0, pessoal? Basta olhar aqui para circunferência trigonométrica. Eu vou analisar aqui o eixo x, o eixo horizontal aqui, ó. Então, bem aqui em cima do início da circunferência, no ângulo 0, ele tem um valor 1 positivo. Lembre que o x é esse número aqui, ó, 1. Então, eu tenho que o y vale 1. Por quê? Cosseno de 0 é igual a 1 positivo. Então, achei o valor do primeiro y aqui, quando o ângulo é 0. Eu vou trabalhar só com os ângulos famosos. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Eu já peguei o 0, agora eu vou pegar o π sobre 2. Eu vou botar aqui em cima do π sobre 2. Ou seja, o ponto B, o ângulo é 90 graus. Ele me dá um arco de 90 graus. Então vamos lá. O ponto B, o ângulo é 90 graus, ou π sobre 2. Então vou ter que achar o cosseno de π sobre 2. O y vai ser o valor do cosseno de π sobre 2. Bem aqui em cima, no eixo vertical, se eu jogar para baixo, no eixo horizontal, ele vai para onde? Para o 0. Ou seja, o cosseno de π sobre 2, ele vale 0. O cosseno de 90 vale 0, porque está em cima do eixo
vertical esse ponto, ok? Então está aqui o meu segundo valor para y. Agora eu vou pegar o outro ângulo, que é o π. Então esse próximo ponto, que eu vou chamar de C, está bem em cima do ângulo π, 180 graus. Então vamos lá. Se o ângulo é π, 180 graus, eu vou olhar aqui para o eixo horizontal, o eixo dos cossenos. Aqui no ponto C, se eu prestar atenção, o valor do cosseno quem é? Menos 1. Direto aqui, porque eu tenho que saber esses valores na minha circunferência trigonométrica. Então, nesse ponto, o x vale quanto? Menos 1, que é o valor do cosseno. Okay? Lembra que eu estou analisando pontos que tem x e y. Tem as coordenadas x e y. Mas para mim interessa agora o x, que é o cosseno do ângulo π, que é menos 1. Então, quando o ângulo é x, o ângulo x é π, o cosseno dele vale menos 1. O cosseno de π é menos 1. Eu vou andar mais 90 graus. Vou para 3π sobre 2. Então, ponto D agora está em 3π sobre 2, que é 270 graus. Então, ponto D, o ângulo x vale 3π sobre 2. Eu vou achar o cosseno de 3π sobre 2. Mesmo raciocínio do ponto B. Está no eixo vertical. Então, se eu olhar para o x, ele está indo para onde? Para zero. Ou seja, o zero é o valor do cosseno de 3π sobre 2. Então, se o ângulo for 3π sobre 2, o cosseno de 3π sobre 2 é zero. Tudo isso eu faço análise aqui dentro da minha circunferência trigonométrica. Lembre que é um ponto, todo ponto ele tem o x e o y. E toda vez que esse ponto está no eixo vertical, que é o eixo y, o que acontece? O x sempre vale zero. Isso é base de plano cartesiano, ok? E vou dar mais 90 graus agora. Eu vou para o ponto E, que é 2π, o ângulo completo, dei a volta toda. 2π, que é 360. Então, o ângulo, se for 2π, observe que ele volta para a origem aqui, do movimento, onde começou o ponto A. E o ponto A, o y também era 1. Ou seja, o cosseno de zero é igual ao cosseno de 2π, que vale 1 positivo. Então tá aqui, fechei minha circunferência trigonométrica pegando os principais ângulos. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. São esses pontos que eu tenho que usar, principalmente quando eu for analisar o gráfico. Então, feito essa tabelinha, eu posso analisar o gráfico da função cosseno agora. Bora ver o gráfico. Eu quero fazer o gráfico dessa função. Y igual a cosseno de x. Então, já montei a minha tabela, os valores x e y. Cada par desse é um ponto, ponto A, B, C, D e E. Eu vou colocar esses pontos no plano cartesiano. Só que o meu plano cartesiano, como é que eu faço? Eu dou uma esticada no eixo x, o eixo horizontal, e coloco o eixo vertical, que é o eixo y. Quem é o eixo x? É o eixo dos cossenos, né? E o y está aqui. Então, vou montar o gráfico dessa função. Então, observe que aqui no eixo horizontal está o valor do x, que é o ângulo, e no eixo vertical está o y, que é o valor da função. Essa função depende de quem? Do cosseno do valor do x. Como eu peguei os ângulos principais da circunferência, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar eles agora. 0, primeiro ângulo, 0. Vou andar 90. E sobre 2. Vou andar mais 90. E sempre deixando a mesma distância aqui entre os valores, ok? Vou andar mais 90. Vou para 3π sobre 2. E vou andar mais 90 para fechar a circunferência, que dá 2π. Então, esses são os principais ângulos que eu tenho que colocar aqui no eixo x. Está aqui na minha tabela, os valores. Agora eu vou analisar os pontos. Mas primeiro eu tenho que lembrar que lá na circunferência trigonométrica, o meu cosseno varia de menos 1 a 1. Só pode ir para 1 positivo e 1 negativo. Então o que é que eu faço? Traço uma paralela ao eixo x.
onde ali o y vale 1. Traço uma outra paralela aqui para baixo, onde o y vale menos 1, ou seja, o valor mínimo e o valor máximo ali que ele adota. Agora eu vou colocar os pontos. Ponto A, o x vale 0 e o y vale 1. Ou seja, se o x vale 0, onde é que está o ponto? Em cima do eixo y, em cima do número 1. Então aqui está o ponto A, certo? Aqui você tem que ter uma noção muito boa de plano cartesiano, como é que se coloca os pontos. Se tiver dúvida, procure meu vídeo sobre plano cartesiano, eu dou essa noção legal para vocês. Então, ponto B, o ângulo é π sobre 2, o x, né? Está aqui o x, π sobre 2, só que o y vale 0. Então agora é o y que vale 0. Toda vez que o y vale 0, o ponto está onde? Em cima do eixo x. Então aqui vai estar o ponto B. O ponto C, o x vale π, e ele vai buscar o y que vale menos 1, lá para baixo. Aqui vai estar o ponto C. Também aqui vai estar o ponto C. Ó. O x vale π e o y vale menos 1. Está aqui na minha tabelinha. Cada par é um ponto. Ponto D, o x vale 3π sobre 2 e o y vale 0. Se o y vale 0, onde é que está esse ponto? Em cima do eixo x. Não esqueçam disso. Bem em cima de 3π sobre 2. Agora eu vou buscar o último ponto, ponto E. O ângulo é 2π, o x está aqui, e vai buscar o valor 1 positivo lá para cima. Então, bem aqui para cima vai estar o ponto E, onde o x vale 2π e o y vale 1 positivo. Está aqui o ponto E. Então, coloquei os 5 pontos que eu tinha. A, B, C, D e E. Esses pontos eu precisei de que ângulos? Os principais lá na circunferência. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Se eu unir esses pontos, eu vou conseguir montar o meu gráfico. Então, vamos unir os pontos. Olha o que aconteceu. Formei meu gráfico da função cosseno. Observe, começou lá em número 1, no eixo y, e foi diminuindo, foi até no menos 1, subiu novamente. Tá? A função cosseno ela é periódica também, ou seja, ela volta a se repetir. Depois de 2π, se eu quiser continuar dando mais de uma volta na circunferência, um ângulo maior que 360, o que é que vai acontecer? Esse gráfico vai continuar fazendo o mesmo caminho. Vai descer e vai subir, mais uma volta. Se eu der mais uma volta na circunferência, de novo ele vai descer e vai subir. Ele é periódico, ele volta a se repetir todo o tempo. Ok? Então ela forma uma onda que nós chamamos. Então a função cosseno, está aqui o gráfico, começando no número 1. E esse gráfico eu posso chamar de gráfico cossenoide. No seno era senoide, aqui é cossenoide. Principais coisas que eu tenho que saber desse gráfico. Vamos lá. O domínio. Quem é o domínio? São todos os valores para x da minha função. Se eu olhar para o eixo x, poderia ser negativo ou poderia ser positivo. Esse gráfico ele poderia vir para o lado negativo aqui também sem problema nenhum, se eu considerasse o ângulo girando no sentido anti-horário, ou no sentido horário. Ok? Então o domínio aqui vai ser todos os reais. Podem ser todos os reais aqui no valor do x, ou seja, o domínio reais. A imagem. A imagem é o valor que o y adota. Se eu olhar, eu estipulei aqui, ó, o máximo que ele pode pegar é 1 e o mínimo menos 1. Então, meu domínio significa o quê? Que ele varia de menos 1 até 1 positivo, nesse intervalo fechado aqui. Ok? E o período é o que espaço ele levou para se repetir. Olha, do 0 até 2π, o que aconteceu? Começou lá em cima, desceu e subiu.
Depois do 2π, ele ia voltar a fazer a mesma coisa. Então, se eu fizer a diferença 2π menos 0, vai dar o quê? 2π. Então, o período é de 2π, ou seja, uma volta toda na circunferência, 360 graus. Depois de 360 graus, ele volta a se repetir. Ok? Então, essa é a função cosseno. Então, aqui vocês têm que ter toda a noção de como é que se calcula o cosseno na circunferência trigonométrica. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima dica com o professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.